Prezados amigos e também os nossos seguidores, principalmente, são pessoas que têm nos acompanhado e têm visto que nós temos procurado fazer alguns vídeos que são curiosos, são interessantes e estão interligados indiretamente. Em primeiro lugar, vocês têm que compreender que o ser humano, de um modo geral, é um ser bastante complexo, mas todos os órgãos, direta ou indiretamente, estão interligados da ponta do cabelo ao dedão do pé. E o que eu vou trazer hoje é um assunto muito interessante e que é um assunto não muito, vamos dizer assim, interligado pelos médicos de um modo geral, mas tem tudo a ver entre si. Ou seja, a relação entre a ereção sexual ou disfunção erétil, que é um sistema, o sistema coronariano, que está ligado à parte vascular todinha do coração, e o acidente vascular cerebral, ou AVC isquêmico. Preste atenção, não são só esses detalhes que estão interligados, todos os outros, inclusive vou citar alguns que são muito importantes. Suas intercorrências metabólicas. Veja, basicamente o metabolismo ele tem uma função muito semelhante entre si, mudando substâncias, etc. Mas o mecanismo ele é muito próximo um do outro e tem causas muito semelhantes. Não se esqueça que se por acaso um deles falhar, eventualmente pode comprometer outras áreas. E cada um desses órgãos tem uma execução diferente de alguma função diferente, mas estão ligados entre si. Os fatores de risco para doenças cardiovasculares ou sistema coronariano, de modo geral, está ligado entre a disfunção erétil, ou seja, que é a ereção sexual, e acidente vascular cerebral. O acidente vascular cerebral é o que nós chamamos, no caso de AVC, acidente vascular cerebral, é a abreviatura vocês têm que compreender que, de um modo geral, o Ocidente, e mesmo hoje até o Oriente, todos os cientistas procuram, para não haver uma repetição de palavras muito longas, eles colocar a abreviatura. Isso é uma complexidade muito chata que na verdade eu procurei destrinchar e falar de forma bem clara para que possam qualquer pessoa entender. É só prestar atenção. E são semelhantes. Esses três fatores são semelhantes e são importantes, como seria de se esperar, não tem dúvida nenhuma, devido às suas origens etiológicas. Etiologia causas, e fisiopatologia significa fisiologia, que é como funciona, patologia é doença, quando eles estão doentes, e são compartilhados. Esses fatores todos são compartilhados, como eu já expliquei no início. Atualmente é geralmente aceito que a maioria dos casos de ereção sexual resulta de um distúrbio vascular do endotélio. O que é endotélio? Endotélio é as camadas vasculares dos vasos, as camadas dos vasos de um modo geral. Em geral são três camadas mais importantes, existem outras situações, mas são as camadas mais importantes.
Hoje, o endotélio é considerado um órgão, porque ele praticamente, sem vascularização, você não tem possibilidade de sobreviver, porque ele é que transporta todos as substâncias que são nutrientes, hormônios, enzimas e todas as substâncias líquidas que correm pelo nosso organismo, resultando nesse então distúrbio vascular do endotélio. Estudos de epidemia, ou seja, o que nós chamamos de epidemiológicos, recentes, documentaram uma forte associação entre as disfunções de ereção sexual e como comorbidade com hipertensão. E isso aí acabou ligando uma coisa a outra. Diabetes mellitus é outro fator que interfere também, tanto no acidente vascular, como no coração, como na ereção. E dislipidemia. Dislipidemia é um conjunto de fatores que é composto por colesterol total, o bom colesterol, que é o HDL, o mau colesterol, que é o LDL, e existe um outro fator que é chamado VLDL, e também os triglicérides, que são quilomicros. São bolinhas de gordura, pequenininhas, bem pequenininhas. Inibidores de uma substância, apenas para que vocês saibam o nome, ela chama-se fosfodiesterase, tem mais uma extensão no nome, chamado tipo 5. A abreviatura dele é PDES, essa é a abreviatura dele. São recomendados para terapia de primeira linha para problemas de ereção. Veja, ou seja, além desses outros fatores que vão comprometer tanto o coração como o acidente vascular, eles também influenciam sobre o mecanismo, sobre os problemas de ereção, de todas as etiologias e severidade, em qualquer situação. Isso é bom que vocês tenham consciência, porque isso é um fator importante. A eficácia e a segurança dos inibidores do PDES, eu vou falar minha abreviatura, que é mais fácil de vocês entenderem, para vocês poderem entender de uma forma destrinchada, vamos dizer assim, que são os inibidores da fosfodiesterase, tipo 5, abreviatura PDE5, certo? Isso eu vou explicar, mas nos próximos eu vou falar PDE5, que é essa substância. Se vocês esquecerem, é só vocês procurarem em cima que está explicado o que é. O PDE5 é uma droga usada para bloquear a ação degradativa, no caso do tipo DE5, específica. Essa especificidade, ela vem de uma outra substância chamada CGMP, que é uma enzima da mesma classe da fosforilidiesterase. Agora, veja só, isso daí é uma substância da fosforilidiesterase tipo 5. Isso o que seria o PDE5, certo? Essa substância é muito importante porque ela é que vai controlar vamos dizer assim, o bloqueio ou então a estimulação
dos vasos em si. É encontrado em vários tecidos, não é só aí. Ele é encontrado principalmente no corpo cavernoso do pênis e na retina também. Na retina também ele é encontrado. Também foi recentemente descoberto que desempenha um papel vital no sistema cardiovascular. Portanto, essa substância PDE5, ela age sobre todo o sistema que eu estou focando, mas também na retina, também, lógico, no corpo cavernoso do pênis, e isso é muito importante vocês entenderem. Eu não sei se vocês perceberam que tudo está interligado, tudo está interligado. E algumas dessas substâncias são substâncias derivadas, ou seja, ela na verdade são subsubstâncias dessas principais, são fabricadoras dessas substâncias, são fabricadas por essas substâncias especiais. Então, por exemplo, aquela que eu falei, CGMP cíclica, né? No caso, nas células musculares lisas. Um detalhe, nós temos dois tipos de músculo. Nós temos uma musculatura que chama-se musculatura lisa, e o que é bexiga, que é coração, que é vasos, etc. Nós temos, isso são musculaturas lisas. E temos as estriadas, que são os músculos propriamente ditos, que você conhece. A picanhazinha, por exemplo, é um músculo estriado, tá certo? Só para vocês poderem entender. Já a bexiga não é uma musculatura estriada, ela é uma musculatura lisa, assim como o sistema gastrointestinal. E foram o primeiro tratamento oral eficaz disponível, né, para a condição. O que vocês precisam prestar atenção é o seguinte: foi mais ou menos por acidente que foi descoberto que essa substância ela foi primeiro estudada para uma doença chamada angina pectoris, ou dor no coração. De repente, o efeito colateral dela se percebeu que ela dava ereção também. Então, veja, por ser uma substância vasodilatadora, ela passou a ser extremamente importante. Por quê? Porque ela funcionava em diversas outras áreas da musculatura, no caso lisa, e que realmente era extremamente interessante. Isso é relativamente recente, vocês devem se lembrar do primeiro medicamento, aquela pílulazinha azul que foi lançada no mercado, foi descoberta sem querer, mas ela na verdade ela tem uma função extremamente importante. Então tudo que eu estou falando são situações recentes. Você pode falar, bom, mas faz bastante tempo que foi lançada a primeira substância, mas nós já estamos na quarta ou quinta geração de substâncias com a mesma função e eficientes. Depois que você pega o fio da meada, a tendência é, de qualquer medicamento, você começar a melhorar desde a fabricação, desde a eficiência, observa-se outros locais que ela funcionam. Então isso é muito importante.
Esse PDE5 também está presente na musculatura lisa das paredes arteriais dentro dos pulmões. Os indivíduos, no caso da PDE5, também foram explorados para tratamento de hipertensão e hipertensão pulmonar. Isso, veja a importância dessa substância. Isso é realmente uma situação muito significativa. E no caso da fosfodiesterase específica, no caso de CGMP, que liga no caso o PDE5 específica a no caso a CGMP, é uma enzima, portanto, repetindo o que eu já falei, da classe da fosfodiesterase. É um subproduto da fosfodiesterase. Ele age sobre toda a musculatura lisa, inclusive do pulmão, diminuindo a hipertensão pulmonar. Então, isso é um fator que a gente deve levar em consideração. Ela é encontrada, como eu disse, em vários tecidos, principalmente no corpo cavernoso e na retina. Veja, retina nos olhos. Então, quando você faz, por exemplo, uma cirurgia de catarata, o médico fala: olha, vocês não devem ter durante 15 dias atividade sexual até que a retina troque a lentezinha, no caso de uma situação onde o paciente pode apresentar diabetes, etc. E ele apresenta uma situação em que, ao trocar a lente, a retina é uma capa onde é colado uma série de vasinhos, e esses vasinhos eles lubrificam, eles passam o sangue, levam enzimas, levam substâncias específicas. Então, a retinopatia, quando no diabético, ela dá problema. Se por acaso vocês eventualmente não tomarem cuidado. Por exemplo, no caso do diabetes, o que é o diabetes? São pequenas célulazinhas que estão ligadas umas nas outras, formando o vaso. Se por acaso houver um vazamento na retina, o que acontece? Acontece o seguinte: os vasos, o açúcar, de modo geral, ele provoca uma leve necrose ou um edemazinho. E esse edema, ele muda o foco de luz da retina e ele vai cair no nervo óptico de forma errada, ou então nem cai no nervo óptico. Então, ao acontecer isso, você muda o foco principal da retina, que seria captar a imagem e mandar para, no caso, através da lente. Quando você tem catarata, você muda essa lente e o foco vai para um outro lugar diferente e você enxerga embaçado, ou às vezes pode levar até a cegueira. E isso, veja, o que os oftalmologistas fazem? Ou, quando é possível, eles fazem uma soldinha de laser
Isso é possível fazer diversas vezes, mas chega num momento em que praticamente perde completamente a visão. Então isso está ligado a uma alteração da PDE5 devido ao enzima específico CGMP. Tudo o que eu estou explicando são coisas extremamente recentes, porque é a evolução de uma série de descobertas baseado desde o início, como eu disse, acidentalmente, no sistema, no mecanismo de ereção, que mais para baixo eu vou detalhar de forma mais específica. No caso, o inibidor específico da PDE5 promove a ereção, bloqueando a atividade, no caso do PDE5, que faz com que o CGMP se acumule no corpo cavernoso. Para que se tenha uma ideia mais clara, essas substâncias são esses CGMP, é uma enzima da classe ou uma subdivisão da fosfodiesterases e é encontrado em vários tecidos, principalmente no corpo cavernoso e retina. É importante na retina vocês terem uma noção de que ela age, no fundo ela tem uma série de vasinhos, e esses vasos quando são um conjunto, o vaso de um modo geral é um conjunto de células, e quando o sujeito apresenta o diabetes, obviamente ele apresenta uma espécie de edemazinho, um extravasamento por deterioração do vaso através da glicose, que é uma substância necrosante, e isso provoca a mudança do centro visual, e tudo bem, ele leva um pequeno descolamento da retina, mas os oftalmologistas, de um modo geral, eles fazem um pontinho a laser, e esse pontinho a laser ele solda a retina no seu devido lugar, mas isso tem um limite, e esse limite pode chegar a um ponto em que já não é mais possível fazer isso. Então, neste caso, ele é obrigado a fazer transplantes, etc., e outras terapêuticas, que cada dia surge uma novidade. Mas o que eu gostaria de dizer é que ela é multifatorial, ela não é específica. Essas alterações que eu estou explicando, seja o pulmão, a pressão intrapulmonar, o comprometimento do sistema vascular cardíaco através do sistema coronariano, o sistema vascular, o sistema não só vascular, mas também peniano, com alteração do pênis de um modo geral, onde não há ereção, e tem uma centena de outras no cérebro, por exemplo, levando ao acidente vascular cerebral. Eles estão todos interligados e são multidisciplinares de um modo geral,
e são realmente de extrema importância no ser humano. Só para se ter uma ideia, eu vou fazer uma explicação, eu vou citar alguns nomes, mas eu vou explicar embaixo o que significa isso. Os sítios ou locais têm um nome muito complexo, mas eu estou explicando mais para baixo, chamado alostéricos, da PDE5, interagindo nos sítios catalíticos desse enzima. Catálise seria, no caso, ligamento, né? Ligação. Mas a droga não compete, ela não compete com esse CGMP, pela ligação nos sítios. Na bioquímica, a regulação alostérica ou controle alostérico é a regulação de uma enzima pela ligação de uma molécula executora, efetora em um local durante um determinado sítio, determinado local ativo da enzima. Ela age sobre uma enzima. Isso é chamado de sítio alostérico, ou seja, um local específico. Não é um nome que é dado sobre o aspecto médico para não haver confusão com outras situações. Esse é um nome científico que se dá, mas não é difícil de entender, desde que esteja sendo explicado. O local ao qual o efetor se liga é denominado, portanto, local alostérico ou local regulatório. No fim é a mesma coisa. Os sítios regulatórios permitem que os efetores se liguem a proteínas, resultando frequentemente em uma mudança conforme envolvendo a dinâmica da proteína, que tem uma determinada função. Esses efetores que aumentam a atividade da proteína são chamados então de ativadores alostéricos ou regulatórios, quando aqueles que diminuem a atividade de proteína são chamados de inibidores. Quando diminuem, elas, ao diminuírem, são chamados sítios inibidores. Portanto, na verdade, é um estimulador e um regulador. Alostérico, porque é um local específico. Então, isso não é tão complexo de se entender de um modo geral. Os inibidores competitivos do PDE5 e a análise da inibição dupla mostrada que esses inibidores adicionados em conjunto interagem com o sítio catalítico ou conversor, ele converte da PDE5 de uma forma mutuamente exclusiva após a mutagênese. Quando fala em gênese, sabe-se que é a formação. Ela há uma alteração na mutação, dirigida ao local de cada um dos... Olha, existem 23 resíduos de aminoácidos conservados, no caso, no domínio catalítico do PDE5, ou seja, conversor, ou seja,
são 23 aminoácidos conservados no domínio conversor ou catalítico do PDE5, padrões de alterações nos valores. Só para se ter uma ideia, é a concentração de fármacos que induz metade do efeito máximo permitido para se usar a substância. Reduz-se a concentração na qual uma droga, ou anticorpo, ou toxina, induz uma resposta da metade entre a taxa inicial e a máxima após o tempo específico de exposição. Isso tem uma abreviatura chamada IC50, que seria a concentração da metade, e a máxima é IC50. Isso aí não há muita importância para nós no caso, não é só para saber que existe. É usado normalmente como medida de potência de uma droga. São diversas drogas. É semelhante ao encontrado para compostos que inibem ou antagonizam a biossíntese ou ação da fosfodiesterase. No entanto, obviamente, entre os três inibidores exigem padrão mais semelhantes de alterações que são, vamos dizer, testadas com 50% da dose ao encontrar para a finalidade do CGMP, implicando interações semelhantes com o domínio regulatório, de um modo geral. Isso é muito importante se puderem fazer esta associação. Isso pode explicar, em parte, a forte potência inibitória da substância PDE5 do tipo selvagem em comportamento com os inibidores. A afinidade de cada uma desses inibidores do PDE5 é muito maior que a da própria CGMP. Concluindo que resíduos, que são diversos fatores, os fatores de riscos para doenças cardiovasculares, pulmonares, vasculares e vasculares cerebrais, disfunção erétil, são semelhantes, como seria de se esperar. Isso aí, a gente já esperava isso, devido à sua origem etiológica, fisiopatológica, e são compartilhadas. Todas elas são compartilhadas. Atualmente é geralmente aceito como a maioria dos casos de disfunção erétil resultado de um distúrbio vascular do endotélio. Isso é importante, porque veja, o endotélio, como eu expliquei, são as capas dos vasos que acabam comprometendo o mecanismo de ereção. Então, isso é muito frequente em determinadas doenças que são importantes, como, por exemplo, no caso da hipertensão arterial sistêmica, no caso do diabetes mellitus,
tanto tipo 1 quanto tipo 2, mas mais do tipo 2. E isso tem que ser levado em consideração. Inibidores do caso da fosfaridiesterase tipo 5, ou seja, PDE5, são recomendados com terapia de primeira linha para problemas de ereção, que todas as etiologias, no caso, de todas as etiologias e severidades. Isso é importante a gente perceber isso. A eficácia e a segurança dos inibidores da PDE5 são população geralmente de disfunção erétil. Estão bem documentadas e foram extensivamente revisadas. Examinar a associação entre a disfunção erétil e a disfunção vascular no contexto do conhecimento atual sobre os inibidores da PDE5, como hiperlipidemia, dislipidemia, no caso é o colesterol total, HDL, colesterol, VLDL, LDL e triglicéridos, constitui um fator de risco vascular com impacto considerável na função erétil. Olha, talvez isso seja os primeiros fatores que, quando você apresenta uma disfunção erétil, já é um alerta muito sutil de que vai acontecer outros fatores mais graves do que simplesmente a disfunção erétil. É um aviso. Portanto, é importante vocês observarem que não é apenas um problema local peniano, não é isso. Além disso, o papel da disfunção erétil ou do endotélio na fisiologia, no caso da disfunção erétil, quando da dislipidemia, é de suma importância, sugerindo a importância do co-administração entre as condições. Nesse caso, é importante a gestão, que é importante, como dieta, exercício, isso aí sempre, em qualquer situação, porque são fatores que fazem melhorar a função orgânica de modo geral, bem como a farmacoterapia, a medicação apropriada e correta, porque não se trata apenas de uma disfunção erétil. Isso tem outras complicações associadas, e isso tem que levar em consideração, sendo frequentemente associados a comorbidades. O uso de farmacoterapias concomitantes aumenta as oportunidades de gerenciamento do risco cardiometabólico global, de um modo geral. O desenvolvimento dos medicamentos que acompanham sendo descobertos para, no caso, para a disfunção erétil, a proposta inicial era de tratar a angina pectoris, como eu falei no início, mas os vasos, de um modo geral, está todo o organismo, é óbvio que isso vai comprometer todo o organismo. O que existe, você tem que levar em consideração, é que, no caso, a capa dos vasos, que é o endotélio, refere-se às células de revestimento
a superfície interna de vasos sanguíneos, mas também linfáticos. Linfáticos são as substâncias que correm paralela, formando uma interface entre o sangue circulante e a linfa no lúmen e no restante da parede dos vasos em si. É uma fina camada de células, no caso escamosas simples, ou de camada única, chamada de células endoteliais. Células endoteliais em contato direto com o sangue são chamadas de células endoteliais vasculares, enquanto aquelas encontradas com a linfa são chamadas endoteliais, no caso linfática, né? Não existe dúvida nenhuma a respeito disso. O que nós devemos observar é que nós estamos esquecendo de um detalhe: o rim também é comprometido, e grande parte do interesse pelo endotélio começou com a descoberta do óxido nítrico como fator relaxante devido ao endotélio, e isso foi descoberto por Fugate e Ignarro em 1988, no caso, né? O óxido nítrico é um segundo mensageiro difusível que ativa uma substância chamada guanilato de ciclase. Essa é uma outra substância presente nas células das musculaturas lisas. Por sua vez, o ciclato de guanilato se sintetiza eu já falei, que é o CGMP. Quer dizer, uma coisa está ligada à outra, que causa relaxamento da musculatura lisa através da atividade da proteinoquinase G nos canais de potássio e ou fechamento dos canais de cálcio dependendo de voltagens. Entendeu? Isso é importante a gente saber. A relação do fluxo sanguíneo no cérebro é exatamente complexa, extremamente complexa também, e só começa a ser elucidada muito recentemente, né? Eu gostaria de dar, para finalizar, que os pesquisadores tentam delinear amplamente as principais categorias de mecanismo descoberto até agora, com foco na autorregulação da pressão, regulação do metabolismo, metabólica, e regulação neurogênica. Portanto, pela espessura dos vasos penianos, no caso do corpo cavernoso, mecanismo de ereção, no caso do pênis ereto, possui uma luz ou diâmetro, entendeu, por onde passa o sangue, de 1 a 2 milímetros. O coração do sistema coronário não chega a 5 milímetros. O cérebro não chega a 7 milímetros, o que nos faz deduzir que a forma da placa de ateroma, ou seja, colesterol, triglicérides, LDL, VLDL, HDL, etc., dá o primeiro aviso de que algo vai muito mal através da disfunção erétil. A disfunção erétil, portanto, ela, por ser menor a luz, ela já é um sinal de que alguma coisa está errada.
Pode ser o próprio diabetes, mas pode ser também a aterosclerose e outros fatores que interferem, no caso, hipertensão arterial, tem uma série de problemas, entendeu? De que as coisas não estão bem. Portanto, se você apresenta alguma alteração de disfunção erétil, preste bem atenção, não é o único problema que você tem. Por ser multifatorial, você deve fazer uma observação bem clara com os diversos especialistas, principalmente com endocrinologista e neuroendocrinologista, porque é o responsável por tratar das alterações hormonais, de modo geral, metabólicas, fisiológicas e, nesse caso, verificar também a parte cardíaca, pulmonar, oftalmológica e as outras funções, urologia, etc., porque pode ser que a aterosclerose, o diabetes mellitus e mais a parte cerebral, pulmonar, pode estar começando a ter disfunção. Isso, obviamente, não estou dizendo que vai matar um indivíduo imediatamente por causa disso, mas significa que você não está saudável como pensa que está só porque não tem uma disfunção erétil adequada. Então, veja, uma coisa está ligada à outra, não existe possibilidade nenhuma de você apresentar um problema único, entendeu? Porque o corpo está interligado entre si, desde a ponta do cabelo, como eu falei, até o dedão do pé. E, obviamente, é perfeito o nosso corpo, é saudável, mas, infelizmente, ele pode apresentar bem cedo, hein? Não é muito tarde que pode apresentar esses fatores. Agora, vou dizer até uma outra coisa. A bebida alcoólica, o fumo e outros problemas, excesso de peso, o diabetes mellitus, o diabetes mellitus, ele, no caso do diabetes tipo 2, ele pode depender de você, e essas outras doenças também, mas é um desleixo da sua parte não tomar uma atitude preventiva no sentido de melhorar a sua qualidade de vida e tentar corrigir enquanto é possível, porque posteriormente, se a coisa complicar e realmente abranger todo o organismo, o negócio vai ficar brabo e você pode ter, infelizmente, uma decepção antes do tempo que você espera. Portanto, ouça um especialista que sugere que você tome atitude preventiva. Essa atitude preventiva é quanto mais precoce, melhor para você, e você vai precisar menos dos médicos de modo geral.